Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um corpo é lançado horizontalmente do alto de uma torre e atinge o solo horizontal com velocidade de 37,5 metros por segundo, formando 53 graus com horizontal. Determine a altura da torre desprezando as resistências ao movimento. Então, a ideia desse problema é basicamente o seguinte. A gente tem lá, né, tem o prédio, né, um prédio aqui muito bem desenhado, diga-se de passagem, e aí essa bola ela foi chutada aqui e ela fez isso aqui, ó, caiu aqui no chão. Quando a bola chegou aqui, a velocidade dela foi uma velocidade de 37,5 metros por segundo. O problema quer que a gente determine qual é a altura do prédio. Então, para resolver esse problema, a gente pode pensar de uma maneira contrária. Se eu chutar a bola aqui, tá? Sobre um ângulo de 53 graus e uma velocidade inicial de 37,5 metros por segundo, quando ela chegar aqui em cima, a velocidade final dela na direção y vai ser igual a zero. Por que a velocidade final na direção y vai ser igual a zero? Porque, veja bem, quando a gente tem esse tipo de lançamento, a gente tem que analisar a velocidade em dois sentidos, no sentido y e no sentido x. Todas as vezes que eu tenho esse lançamento e o ângulo está sendo formado com o eixo do x, eu sei que o eixo do x vai ser o eixo do cosseno e o eixo do y vai ser o eixo do seno. Aí, para a gente analisar o movimento, eu tenho que projetar a minha velocidade inicial no eixo x e projetar a minha velocidade no eixo y, certo? Aí, a ideia é essa aqui, quer ver? O meu V0, ele não está projetado no x, então eu posso dizer que o meu V0x vai ser o V0 vezes o cosseno do ângulo. E o meu V0y, né, a gente pode dizer assim, ele vai ser igual ao meu V0 projetado no eixo do seno. Então, a primeira coisa que eu sei e eu vou fazer vai ser essa projeção dos vetores. Então, imagine a situação do problema, né? Vamos falar um pouquinho da matéria. Quando a gente joga ou arremessa um corpo nessa forma aqui, ele vai fazer exatamente essa trajetória até atingir o solo novamente. Então, como a gente está analisando isso aí na direção y e na direção x, a gente pode pensar da seguinte maneira. No ponto mais alto, ou seja, na sua altura máxima, que eu vou chamar de Amax, a velocidade final na direção y é igual a zero. Tá? Então, essa é a principal ideia dessa situação. Outra coisa importante é que daqui onde ela foi lançada até aqui em cima, eu demoro um tempo. Esse tempo eu vou chamar de tempo de subida, tá? E aí, outra coisa é, como a bola, o corpo está subindo, o valor da gravidade é negativo. E aí, aqui, eu posso determinar duas coisas. A primeira coisa é o tempo de subida.
O tempo de subida ele vai ser dado por vi, vovó, aquela tarada. Lembrando que eu vou adaptar para o meu eixo Y, porque o eixo Y que é o que vai me dizer, vai estudar o corpo subindo. Então, vai ficar assim, ó, VY é igual a V0Y menos, porque o sentido está para cima, então a gravidade é negativa. Beleza? Como a gente atingiu a altura máxima, o meu tempo de subida é do lançamento até a altura máxima. A velocidade final a gente disse que era zero, então vai ficar zero é igual a V0Y menos GT. Então, eu posso dizer que o tempo vai ser o V0Y divididos por G, beleza? A outra pergunta que a gente vai poder fazer é qual é a altura máxima, né? Como eu vou calcular a altura máxima? Usando o Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Adaptando ao eixo Y, vai ficar Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos, porque eu estou subindo, 2G ΔS. Como a velocidade final é zero, vai ficar V0y ao quadrado menos 2G ΔS. Então, eu posso dizer que a minha altura máxima, ou ΔS, vai ser o V0y ao quadrado divididos por 2G. Beleza? Então, agora eu vou fazer a questão. Olha só como é que vai ficar a minha questão. Para a altura máxima, eu uso essa. Se eu quiser o tempo de subida, eu uso essa. Beleza? Então, ele fala assim, ó, determine a altura da torre. Para eu determinar a altura da torre, eu vou usar essa aqui, ó. Né? Mas para eu usar essa aqui, primeiramente, eu vou calcular quanto que vale o meu V0y. Então, ó, V0y vai ser igual a V0 seno de 53 graus, que foi a inclinação que o problema deu. Então, meu V0y vai ser 37,5 vezes o seno de 53, que ele falou que vale 0,8. Quando eu pego o 37,5 e multiplico pelo 0,8, eu vou ter um V0y de 30 metros por segundo. Agora eu consigo fazer a minha altura. Ó. ΔS vai ser igual a 30 ao quadrado divididos por 2 vezes 10, né? Que a gravidade vale 10. Então, ΔS vai ser 900 divididos por 20, né? Então, ΔS vai ser igual a 45 metros. 45 metros está a letra C como resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.